Basta ir às ruas e perguntar a qualquer pessoa, você vai ver. O país inteiro aderiu ao movimento. 16 de janeiro de 1979, Mohammad Reza Pahlavi, o Shah do Irã, o rei dos reis, embarcou em um avião e deixou seu país para sempre. Ele governava como Shah desde 1941 e como monarca absoluto desde 1953. Ele havia transformado o Irã de um país pobre e majoritariamente agrário em uma potência industrial emergente. Ele também esmagou seus inimigos com uma força policial secreta treinada pela CIA. Ele acumulou uma vasta riqueza pessoal enquanto se posicionava como guardião de seu povo. E agora ele estava fugindo, doente e derrotado, e desprezado pelos milhões que um dia aclamaram seu nome. 2 semanas depois, o clérigo de 78 anos, Ruhollah Khomeini, chegou a Teherã diante de uma multidão de milhões de pessoas. E em poucos meses, o Irã se tornaria uma república islâmica, a primeira teocracia moderna governada pela lei religiosa e comandada por clérigos. A Revolução Iraniana de 1979 não mudou apenas o Irã, ela desafiou o mundo inteiro, remodelou o Oriente Médio, redefiniu a relação entre religião e política e criou uma tensão que ainda domina o mundo. Até este exato momento, essa é a história de como tudo aconteceu em 1979. Então, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Mark Gagnon, obrigado por se juntarem a mim na minha tenda. Semanalmente exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas de toda a história. Esse é meu objetivo aqui. Estou tentando entender tudo o que já aconteceu de verdade e tem muita coisa. E todo dia, mais história é feita. Então, estou sempre tentando alcançar tudo, mas fico feliz que você esteja comigo, porque toda vez que você clica em um vídeo ou apoia o programa de qualquer forma, você realmente faz meus sonhos se tornarem realidade. Você mantém as luzes acesas, mantém o fogo queimando e continua colocando centenas de milhares de rublos no bolso do Cristo, não é? Gosto de chamá-lo de shekels. Uau, você está recebendo dinheiro da AIPAC? Christos. Quanto para fazer você mudar de lado pela AIPAC? Não muito. 100, 125, um cartão presente do Chipotle que já foi usado pela metade. Eu aceito. Bom, de qualquer jeito você tem seu preço. Vamos seguir em frente, certo pessoal? Não sei se vocês viram. A ordem mundial mudou fundamentalmente mais uma vez e atualmente há um conflito. Ninguém teve coragem ainda de forma oficial de chamar isso de guerra, mas provavelmente é isso mesmo e está acontecendo neste exato momento. No Irã, um ataque conjunto foi realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E agora muitos aliados americanos foram atingidos em uma escalada horizontal de retaliação. O que tudo isso significa? Vamos ter que esperar para ver. Mas onde tudo isso começou? Onde isso aconteceu? Ok, onde está a gênese de todo esse conflito? Bem, isso remonta a muito tempo atrás. Ok, muito tempo atrás. Tentamos retomar a história em 1953 com nosso episódio mais recente, onde discutimos Mohammad Mossadegh e o golpe realizado pela CIA para basicamente instalar o Shah. Agora vamos relembrar isso um pouco, mas hoje queremos falar especificamente sobre 1979, e essa é, em última análise, a revolução que transformou o Irã no regime que ele é atualmente. E no fim, o regime recentemente decapitado nos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Mas, para entender essa revolução que acontece em 79, você precisa entender esse golpe que aconteceu em 1953. Então, resumindo novamente, nós fizemos um episódio mais longo sobre isso. Você pode conferir, é só assistir o último vídeo que fizemos. Mas, para refrescar a memória das pessoas. Se você não sabe, basicamente, em 1953, a CIA e a inteligência britânica derrubaram o primeiro-ministro democraticamente eleito Mohammad Mossadegh, do Irã. Mossadegh cometeu o erro imperdoável de tentar nacionalizar o petróleo do país, algo que nenhum líder deveria fazer. Não se pode fazer isso, certo? Me desculpe. Enquanto os Estados Unidos existirem, se você tentar nacionalizar seu petróleo, terá sérios problemas, pode ter certeza. Isso não foi necessariamente iniciado pelos Estados Unidos, na verdade. Isso começou com os britânicos e a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, que era de propriedade britânica, e hoje é conhecida como pressão arterial. Eles estavam basicamente prestes a perder uma grande quantidade de dinheiro. Então conseguiram convencer os Estados Unidos a intervir e, você sabe, basicamente fazer o que tinham que fazer. O golpe reinstalou Mohammad Reza Shah com poderes amplamente expandidos e realmente abriu caminho para um governo absoluto por muitas décadas. Mas também plantou uma semente de ressentimento e raiva que cresceria por 26 anos.
O Shah, que surgiu do golpe de 1953, não era mais o jovem nervoso que fugiu para Roma, quando a primeira tentativa de golpe fracassou. Ele voltou mais confiante e determinado a nunca mais ser fraco. E como você faz isso? Como você governa quando carrega um certo ressentimento? Bem, ele consolidou o poder, eliminou rivais e construiu um aparato de segurança que tornaria a oposição basicamente impossível. Quero dizer, mais uma vez, não quero simplesmente pintar o Shah como um vilão simplista, certo? Mas eu só quero deixar clara a situação de por que isso aconteceu, porque a Revolução de 79 basicamente foi precipitada. O que o Shah estava fazendo que fez o povo sentir que a Revolução era a única opção? Bem, vamos discutir. O centro desse aparato de opressão era a SAVAK. Essa era a Organização Nacional de Segurança e Inteligência e foi criada em 1957 com treinamento da CIA. A SAVAK ficou conhecida pela vigilância constante e pela tortura. A SAVAK tinha amplos poderes, censurando a mídia e filtrando candidatos que tentavam concorrer a cargos no governo, e vigiando dissidentes e, de acordo com inúmeros relatos documentados, torturando prisioneiros políticos. Quero dizer, isso inclui choques elétricos, privação de sono, espancamentos, execuções simuladas, enfim, coisas absurdas. E na década de 70, a SAVAK empregava cerca de vários milhares de agentes em tempo integral, além de uma grande rede de informantes. E é algo no estilo da Gestapo. Sua reputação era tão temida que muitos iranianos achavam que ela era onisciente, tornando todos paranoicos e inseguros, sem dissidente despercebido. O Shah justificava essa repressão como necessária. Precisávamos disso. Era o único jeito, e era isso que precisávamos para modernizar o Irã e protegê-lo do comunismo. Seus aliados ocidentais, especialmente os Estados Unidos, não se importavam. Quero dizer, eles realmente não ligam, sabe? Impérios não se importam de verdade. Enquanto você estiver servindo ao Império, então meio que pode fazer o que quiser. Então, como resultado, os Estados Unidos basicamente fingiram que não viram. E então, em janeiro de 1963, o Shah lançou o que ele chamou de Revolução Branca, um programa abrangente de reformas sociais e econômicas criado e projetado para modernizar o Irã. De cima, as reformas eram ambiciosas e, de muitas maneiras, genuinamente progressistas. A reforma agrária basicamente redistribuiu terras agrícolas de um pequeno grupo de latifundiários feudais para cerca de 2 milhões de famílias camponesas. O Shah distribuiu títulos de terra em cerimônias pelo país, o que agradou ao povo. As mulheres passaram a votar, se candidatar e trabalhar como advogadas e juízas. A idade mínima para casamento de mulheres foi elevada para 15 anos. Um curso de alfabetização enviou jovens iranianos instruídos para vilarejos rurais para ensinar leitura e escrita. As taxas de alfabetização subiram de 26% para 42%. Um corpo de saúde levou atendimento médico a áreas remotas onde nunca haviam existido médicos. A nacionalização dos recursos florestais e hídricos financiou grandes projetos de infraestrutura, como barragens, rodovias e ferrovias. Os resultados econômicos foram impressionantes. O PIB real cresceu quase 2 dígitos nas décadas de 60 e 70 e a renda per capita quase triplicou. Uma nova classe média surgia no Irã, formada por pequenos empresários, profissionais e operários das fábricas com participação nos lucros. Mas a Revolução Branca também criou uma série de novos problemas. A reforma agrária, embora tenha quebrado o poder da antiga aristocracia, muitas vezes deu aos camponeses lotes pequenos demais para que pudessem se sustentar. Muitos acabaram vendendo suas terras e migraram para as cidades, o que acabou criando, você sabe, favelas urbanas superlotadas. A rápida industrialização enriqueceu novos donos de fábricas, enquanto comerciantes tradicionais, como os dos bazares, ficaram cada vez mais marginalizados. E então, é claro, as reformas secularistas antagonizaram o clero tita, que era, você sabe, muito proeminente dentro do país. Eles viram sua influência sobre a educação e a família, e você sabe, a lei, e basicamente o público, e que a moralidade estava basicamente sendo retirada. E talvez, mais perigosamente, as reformas criaram exatamente os grupos mais propensos a desafiar o regime autoritário. Uma inteligentsia educada, uma classe trabalhadora urbana e estudantes universitários expostos a ideologias revolucionárias de todo o mundo. O Shah havia modernizado o Irã de forma eficaz, e também tinha uma polícia secreta muito opressora, mas, por meio dessa modernização, ele criou forças que acabariam por destruí-lo. Agora Ruhollah Khomeini nasceu em 1900 em uma pequena cidade chamada Khomein. Seu pai foi assassinado quando ele tinha 2 anos. Ele cresceu estudando o Alcorão, tornando-se um ayatollah xiita e respeitado estudioso de filosofia islâmica e misticismo. Por décadas, Khomeini era conhecido principalmente como professor e escritor. Mas em 1963 tudo mudou.
Quando o Shah anunciou a Revolução Branca, Khomeini surgiu como seu crítico mais feroz. Ele denunciou as reformas agrárias como um complô para destruir a influência do clero. Ele atacou todo o pacote de reformas em geral, incluindo o direito de voto das mulheres, dizendo que era contrário à lei islâmica e ia contra o Alcorão. E uma capitulação aos Estados Unidos. Ele acusou o Shah de ser um fantoche dos Estados Unidos e de Israel. E em 3 de junho de 1963, no dia sagrado de Ashura, que comemora o martírio do Imam Hussein em Karbala, Khomeini fez um sermão contundente, comparando o Shah a Yazid, o tirano odiado que matou Hussein, e para os muçulmanos chiitas, essa era a acusação mais condenatória possível. Literalmente chamando-o de Yazid, o terrível tirano que matou uma das pessoas mais importantes do Islã guita. 2 dias depois, agentes da SAVAK prenderam Khomeini e protestos irromperam por todo o Irã. O governo respondeu com força. As estimativas de mortos variam de algumas dezenas a centenas, e o Shah basicamente enfrentou uma escolha. Ele pode executar Khomeini, arriscando torná-lo Marte e gerar um problema político maior, ou exilá-lo, e esperar que ele sumisse na obscuridade. O Shah optou pelo exílio. Em 1964, Khomeini foi enviado à Turquia e depois a Najaf, no Iraque, uma das cidades mais sagradas do islamismo xiita. E lá, basicamente pelos próximos 14 anos, ele desenvolveria a filosofia política que acabaria por remodelar o Irã. Sua ideia central era o Velayet Faqih, a tutela do jurista islâmico. Khomeini argumentava que a ausência do imã oculto, basicamente uma figura messiânica no Islã xiita, sem isso, o governo deveria ser exercido por estudiosos religiosos qualificados, um sistema no qual um jurista islâmico supremo tem autoridade máxima sobre as instituições eleitas e tudo dentro do país. Isso foi revolucionário até no Islã xiita, pois muitos clérigos seniores discordavam da visão de Khomeini. Mas no clima carregado dos anos 1970, sua oposição intransigente ao Shah fez dele um ícone. Um ponto de união para todos que odiavam o regime atual. Do Iraque, os sermões de Khomeini eram gravados em fitas cassete e contrabandeados para o Irã aos milhares. Em mesquitas e bazares, em casas particulares, dormitórios universitários, os iranianos ouviam o Ayatollah, denunciavam o Shah como tirano, fantoche e inimigo do Islã. O Shah podia silenciar seus críticos no Irã, mas não podia silenciar a voz que vinha de Najaf. No fim dos anos 1970, a posição do Shah estava enfraquecida em várias frentes. Economicamente, o boom do petróleo no início dos anos 1970 havia criado uma inflação desenfreada, os custos de moradia estavam aumentando e a diferença entre ricos e pobres se tornava mais visível. Politicamente, o Shah havia banido todos os partidos políticos, exceto, é claro, o seu próprio partido, o Partido Rastakis, eliminando qualquer espaço legítimo para qualquer tipo de dissidência. No cenário internacional, o novo presidente americano, Jimmy Carter, enfatizava os direitos humanos. O Shah, pressionado, afrouxou algumas restrições à expressão política. Ele talvez esperasse que isso satisfizesse os críticos ou servisse de escape, mas acabou apenas os encorajando mais ainda. E em outubro de 1977, o filho de Khomeini, Mustafa, morreu repentinamente no Iraque. Seus apoiadores culparam a SAVAK. Essa novamente é a polícia secreta que Pahlavi tem. Um serviço memorial em Teherã se transformou em uma manifestação política, e então começaram os protestos. Em 7 de janeiro de 1978, um jornal do governo publicou um artigo atacando Khomeini como um agente britânico e como um teólogo reacionário. Estudantes na cidade sagrada de Qom protestaram, e a polícia abriu fogo contra eles, matando vários estudantes. Na tradição xiita, cerimônias de luto são realizadas 40 dias após a morte de alguém. O luto tranquilo se transformou em novos protestos, e esses protestos resultaram em ainda mais mortes. E então, 40 dias depois, mais luto, mais protestos e mais mortes. Esse ciclo de violência que foi se intensificando ao longo de 1978, cada novo luto gerava mártires, e cada mártir provocava outra onda de indignação. E o Shah estava começando a ficar sem opções, sabe? Ele tentou concessões, substituiu autoridades linha dura por reformistas, prometeu eleições livres, reconheceu os erros do passado, mas a essa altura nada disso funcionou. E na verdade, a oposição começou a perceber a fraqueza. E em 19 de agosto de 1978, ocorreu um evento que se mostraria decisivo, embora sua verdadeira natureza fosse disputada por décadas. Na cidade de Abadan, um cinema chamado Cinema Rex estava lotado de pessoas indo assistir a um filme chamado O Cervo. E às 20h21,
4 homens bloquearam as saídas, jogaram combustível de avião no prédio e atearam fogo. Entre 377 e 470 pessoas morreram queimadas, e esse continua sendo um dos ataques incendiários mais mortais contra civis em tempos de paz na história. Em qualquer país, o governo culpou militantes islâmicos e, claro, a oposição culpou a polícia secreta SAVAK. Pesquisas e depoimentos em tribunal posteriores apontam fortemente para militantes islâmicos, incluindo Hossan Taxbalazeda e 3 cúmplices como os incendiários, embora o episódio ainda seja contestado na memória pública. Mas não era isso que muitos iranianos acreditavam em 1978, a versão oposta de que a SAVAK havia assassinado centenas de pessoas inocentes para desacreditar a revolução se espalhou instantaneamente. Os apoiadores de Khomeini declararam que milhares foram massacrados por tropas sionistas. Nesse clima de desconfiança e raiva, a verdade não importa, o que vale é o que as pessoas sentem ou acreditam. E eles acreditavam que o Shah havia matado suas famílias. Esse incêndio no cinema Rex radicalizou milhões de iranianos que antes permaneciam neutros. Como afirmou um historiador, de repente, para milhares de pessoas, o movimento tornou-se algo pessoal. 3 semanas depois veio o ponto sem volta. Em 7 de setembro de 1978, o Shah declarou lei marcial em Teherã e em outras 11 cidades. O anúncio foi feito à noite, e muitos iranianos não ouviram. Na manhã de sexta-feira, 8 de setembro, milhares se reuniram na Praça Jala, em Teherã, sem saber que protestos eram ilegais. Então, quando os soldados ordenaram que eles se dispersassem, eles se recusaram, e então o exército abriu fogo. Números oficiais do governo afirmaram que 86 pessoas morreram, enquanto líderes da oposição afirmaram que milhares morreram. As estimativas mais confiáveis, baseadas em pesquisas posteriores, sugerem que cerca de 64 manifestantes e 30 agentes de segurança foram mortos na Praça Jala naquele dia, com mortes adicionais ocorrendo em outros lugares de Teherã. A oposição divulga números bem maiores. Também circularam rumores de que soldados israelenses foram trazidos para massacrar iranianos. Isso foi amplamente desacreditado e considerado uma invenção, mas era amplamente acreditado pelo povo na época. A Sexta-feira Negra, como seria chamada, criou o que o historiador Irvan Abrahamian descreveu como um mar de sangue. Entre o Shah e o povo, qualquer possibilidade de compromisso com o Shah e com o público simplesmente morreu completamente na Praça Jalir naquele dia. Daquele momento em diante, os protestos só aumentariam. A Revolução Iraniana não foi inicialmente uma revolução islâmica, foi uma coalizão, os seguidores de Khomeini. Organizados principalmente através das mesquitas, financiados, você sabe, por comerciantes dos bazares e mobilizados por redes religiosas, formaram a maior e mais disciplinada facção. Mas não estavam sozinhos. A Frente Nacional, movimento político de Mossadegh, reuniu liberais e nacionalistas que buscavam democracia e governo constitucional. O Partido Tudeh, basicamente o partido de esquerda, e outros grupos de esquerda trouxeram comunistas e socialistas que queriam uma transformação econômica e o fim da influência ocidental. Os Mojahedin do Povo, organização radical que unia Islã e marxismo, atraíram jovens militantes dispostos a lutar. Os estudantes universitários trouxeram números e energia, enquanto os comerciantes do bazar trouxeram dinheiro e infraestrutura organizacional. E o que os unia era, em última análise, o ódio ao Shah e também a oposição à influência americana em seus assuntos. O que os dividia, e havia muitos motivos, só foi deixado de lado por um tempo. Khomeini, do seu exílio em Paris, ele havia sido expulso do Iraque em outubro de 78. Era deliberadamente vago sobre o que viria depois da queda do Shah. Ele falava de liberdade, justiça e valores muçulmanos tradicionais. Cada grupo interpretava do seu jeito. No fim, liberais esperavam democracia, esquerdistas uma revolução econômica e muçulmanos também tinham suas crenças. Você sabe, o retorno de uma boa moralidade ao país. E apenas um grupo estaria certo, e mesmo assim, meio que nenhum deles estava certo, porque no final de 1978, o regime do Shah estava simplesmente se desintegrando. Em outubro, trabalhadores do petróleo fizeram greve, o que foi devastador. As exportações de petróleo eram a principal fonte de riqueza do governo e sem esse dinheiro, o Estado não podia pagar soldados, burocratas ou nada. E em novembro, o Shah nomeou um governo militar sob o comando do general Ghulam Reza Azari. A intenção era tentar trazer alguma ordem, mas em vez disso, só convenceu os iranianos de que o Shah não tinha mais nada a oferecer além de mais força. E nos dias 10 e 11 de dezembro, nos dias sagrados de Tassua e Ashura, milhões de iranianos marcharam na maior manifestação da história do país.
As estimativas, novamente, variam sobre isso, mas alguns dizem 6, outros dizem 9 milhões de pessoas marcharam por todo o Irã, com bem mais de 1 milhão só na capital, Teherã. Eles gritavam morte ao Shah, independência, liberdade, república islâmica. O Shah ficou paralisado. Lembre-se também que ele tinha câncer, um segredo mantido por anos por ele e seu círculo. Ele estava cada vez mais medicado e indeciso. Seus generais pediram permissão para reprimir ainda mais, mas ele recusou, e seus conselheiros o incentivaram a fazer concessões ao povo. Ele não conseguia decidir o que poderia sequer oferecer a eles. E então, em 3 de janeiro de 1979, o Shah nomeou Shapur Bakhtiar como primeiro-ministro. Bakhtiar era um opositor liberal da Frente Nacional, já preso pela SAVAK. O Shah esperava que talvez isso fosse um bom gesto para mostrar, tipo, olha, na verdade esse outro cara, esse cara mais liberal, é ele quem está no comando, certo? Mas não adiantou, basicamente não fez diferença nenhuma. A Frente Nacional expulsou Bakhtiar por colaborar com a monarquia e Khomeini o denunciou como ilegítimo. E apenas mais uma peça do governo do Shah. Em 16 de janeiro de 1979, Mohammad Reza Chapalavi deixou o Irã e oficialmente era para ser umas férias. Todos sabiam que ele nunca voltaria. E assim, o Shah chorou em seu avião enquanto ele decolava do Irã pela última vez. 2 semanas depois, em 1º de fevereiro de 1979, o avião do Ayatollah Ruhollah Khomeini pousou em Teherã. Um Boeing 747 da Air France trouxe o clérigo de 78 anos de Paris. Vários milhões de iranianos se alinharam ao longo do trajeto do aeroporto até o centro da cidade. E quando um jornalista perguntou a Khomeini o que ele sentia ao retornar ao Irã após 14 anos, ele respondeu: nada. A revolução não estava completa, já que o primeiro-ministro Bakhtiar ainda controlava o governo e os militares não tinham declarado lealdade. Alguns generais planejavam seu próprio golpe para restaurar o Shah, mas o ímpeto era imparável. E nos dias 9 e 10 de fevereiro, confrontos armados irromperam entre guerrilheiros pró-Khomeini e unidades da Guarda Imperial, e os combates continuaram a se espalhar por Teherã. Parecia que talvez fosse haver uma guerra civil, e em 11 de fevereiro, o Conselho Supremo Militar declarou sua neutralidade. Os generais não iriam lutar por um regime que já havia perdido. A monarquia tinha acabado. A dinastia Pahlavi, que governava o Irã desde 1925, tinha chegado ao fim. Bakhtiar fugiu do país. Ele passaria o resto da vida no exílio em Paris, até que agentes da República Islâmica o assassinaram em 1991. O Shah vagou de país em país, do Egito ao Marrocos, Bahamas, México e Estados Unidos, brevemente para um tratamento de câncer, Panamá e depois de volta ao Egito. E ele morreu no Cairo em 27 de julho de 1980, aos 60 anos de idade. Após a Revolução, Khomeini foi cauteloso e nomeou Mehdi Bazargan, religioso moderado, como primeiro-ministro. Isso tranquilizou os liberais que esperavam que a Revolução resultasse em democracia. Mas, paralelamente ao governo de Bezoghan, Khomeini criou comitês revolucionários, tribunais revolucionários e, claro, a Guarda Revolucionária. Instituições diretamente leais a ele e somente a ele, que operavam fora dos canais normais do governo. Um referendo nos dias 30 e 31 de março de 1979 pediu aos iranianos que aprovassem a República Islâmica. A cédula oferecia apenas 2 opções, sim ou não. Oficialmente, 98,2% votaram sim. O referendo não ofereceu nenhuma alternativa à República Islâmica, e ocorreu em um ambiente altamente carregado, não pluralista, levando muitos observadores a questionar de fato quão livre ou quão justa foi essa votação. Nos meses seguintes, a coalizão que havia feito a revolução acabou se fragmentando. Os nacionalistas liberais, os esquerdistas e os clérigos moderados foram todos sistematicamente marginalizados ou eliminados. Os tribunais revolucionários executaram centenas de ex-funcionários do regime e depois milhares de opositores, inclusive muitos que lutaram contra o Shah. Em 4 de novembro de 1979, estudantes radicais invadiram a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 americanos reféns. Essa crise duraria 444 dias e, no final das contas, definiria a percepção americana sobre o Irã por gerações futuras. Khomeini usou a crise dos reféns para consolidar o poder, rotulando qualquer um que se opusesse a ele como simpatizante dos americanos. O moderado Bazargan, que tentou negociar com os americanos, renunciou em protesto.
A nova Constituição, aprovada em dezembro de 1979, estabeleceu Khomeini como líder supremo. Uma posição acima do presidente, acima do primeiro-ministro, acima do parlamento, acima de todos. A tutela do jurista islâmico era isso que ele era, e agora ele é o chefe e a lei do país. O Irã passou de uma monarquia absoluta para um sistema teocrático em que um jurista supremo ficou acima das instituições eleitas. A Revolução Iraniana de 1979 remodelou o mundo inteiro, e as formas como isso aconteceu ainda estão se desenrolando até este exato momento. Ela mostrou que na era moderna, a ideologia religiosa pode mobilizar massas e derrubar estados poderosos. Ela inspirou movimentos islamistas em todo o mundo muçulmano e realmente aterrorizou governos seculares do Egito à Indonésia. Ela envenenou as relações entre americanos e iranianos por décadas. A crise dos reféns, o abatimento do voo 655 da Iran Air, o impasse nuclear, todos foram profundamente moldados por esse momento específico em 1979. Isso mudou o equilíbrio de poder no Oriente Médio. O Irã revolucionário se posicionou como o campeão dos muçulmanos xiitas em todo lugar, e realmente como o defensor do próprio Islã, apoiando ou cultivando movimentos xiitas como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e várias milícias no Iraque. Isso levanta questões ainda sem resposta. A revolução era inevitável? Havia um caminho que o Irã poderia ter seguido para se tornar uma democracia em vez de uma teocracia? O apoio dos Estados Unidos ao Shah aumentou a chance de sua queda ou foi irrelevante diante das forças profundas já presentes na sociedade iraniana? O Shah acreditava que estava salvando o Irã do atraso e desse antigo estado agrário ele estava tentando modernizá-lo. Khomeini acreditava que estava salvando o Irã da influência e corrupção ocidentais. Ambos afirmavam falar pelo povo iraniano e, infelizmente, o povo iraniano, preso entre essas duas visões, fez sua escolha nas ruas de 1978 e 1979. Se essa escolha trouxe libertação ou nova opressão, depende de quem você perguntar, e continua sendo uma das questões mais contestadas na história geopolítica moderna. A Revolução Iraniana não foi simples, nem apenas uma história de bem contra o mal, apesar de muitos tentarem retratá-la assim. Na minha opinião, o Shah era, sabe, um modernizador que estava construindo universidades e hospitais, e também um ditador cuja polícia secreta torturou milhares de pessoas. Khomeini era um estudioso e um místico, e ele inspirou milhões de pessoas, e também um revolucionário cujo regime executaria milhares e milhares de outras pessoas. A revolução teve sucesso porque iranianos de crenças muito diferentes, comunistas, capitalistas, liberais, muçulmanos, pessoas seculares e clérigos religiosos se uniram contra um inimigo comum. E no final das contas, traiu quase todos eles. Agora também devemos mencionar como a existência de Israel definitivamente teve um papel na revolução e, claro, nas consequências da revolução, no Irã. Uma das grandes mudanças após a Revolução foi o relacionamento explícito do Irã com Israel. Veja, sob o Shah, o Irã mantinha laços discretos, mas significativos com o Estado de Israel. Os dois países cooperavam estrategicamente como parte da doutrina de periferia de Israel, que basicamente buscava alianças com potências regionais não árabes. O Irã fornecia petróleo a Israel, e a inteligência israelense cooperava com a segurança iraniana. Esses relacionamentos eram em grande parte ocultos do público iraniano, mas viraram um símbolo para críticos do Shah, que os usavam como prova de que a monarquia se alinhava a interesses estrangeiros, como Estados Unidos ou Israel, contra o mundo muçulmano. Após a Revolução, esses laços se romperam. O Irã rompeu relações com Israel, expulsou seus diplomatas e entregou a embaixada israelense em Teherã para a Organização para a Libertação da Palestina, também conhecida como OLP. A nova República Islâmica adotou um forte apoio à causa palestina como elemento central de sua política externa. E o Ayatollah basicamente nunca reconheceu Israel como um Estado. O que era uma parceria estratégica silenciosa virou uma das maiores rivalidades da política do Oriente Médio. E isso é novamente uma hostilidade que continua a moldar os conflitos regionais até o presente momento. O que resta até hoje é um país que você sabe, agora 45 anos depois, ainda vive com essas consequências. Isolamento internacional, sanções e repressão interna. E essa nova geração mais jovem que mal se lembra do Shah, mas que cada vez mais questiona os ayatollahs. A revolução que prometeu liberdade entregou apenas teocracia. A teocracia que prometeu justiça entregou sua própria forma de injustiça.
E o povo iraniano, resiliente, instruído e revoltado, continua lutando por algo melhor. E para ser sincero com você, essa história não acabou. Na verdade, provavelmente está apenas começando. E esse é um breve panorama da Revolução no Irã de 1979. Quero dizer, sim, é uma daquelas situações em que parece que todo mundo meio que é ruim aqui, sabe? Tipo, havia um monarca opressor que fazia coisas ruins, mas também fazia algumas coisas boas. E sabe, o povo resolveu arriscar e disse: quer saber? Vamos tirar esse cara para colocar uma pessoa nova. Eles estavam otimistas, acreditando que esse novo cara faria grandes coisas, mas infelizmente o remédio foi pior que a doença. E eu não sei como isso poderia ter sido evitado. Quer dizer, acho que dava para ter seguido outro caminho, mas sabe, venderam uma ideia falsa para vocês e isso é péssimo. Eu nem sei. Tudo isso remonta a 53 com os Estados Unidos derrubando Mossadegh. Fico pensando como seria o Irã se ele tivesse permanecido no poder e nada disso tivesse ocorrido. E se a democracia tivesse sido implementada, houvesse eleições e o país pudesse funcionar como uma democracia normal? Teria sido melhor para o povo? Difícil dizer, mas parte o coração, pois hoje há muitas pessoas nos Estados Unidos e uma diáspora iraniana espalhada por todo lado, que não podem voltar para esse lugar ao qual se sentem tão conectados, seu próprio país de origem, e ver seus parentes e família estendida, porque eles estão meio que presos nesse regime. Agora, mais uma vez, é meio que a história de tudo, onde é assim, você tem duas facções competindo pelo poder, as duas são ruins, uma delas é pior ainda. E no fim das contas, quem paga o preço são as pessoas inocentes do Irã. Muitos deles, você sabe, a grande maioria, são apenas pessoas boas, humildes, trabalhadoras e gentis, que, como sempre, são aqueles que pagam o preço pelos ricos e poderosos disputando essas posições de poder. Mas eu não sei, Cristos, você aprendeu alguma coisa? Eu só vou dizer, a crise dos reféns ela é ilustrada no filme Argo. Ah, é sobre isso? Talvez eu deva assistir. Provavelmente eu deveria. Né? E a Fleck... Ele tá no filme? Ele também dirigiu, ganhou o Oscar de melhor diretor por isso. E ele é um dos militantes islâmicos que entra? Não, ele é o cara encarregado de tirá-los de lá. Ah, eu teria me escalado como um dos terroristas. Eles eram terroristas, é assim que os chamamos. Insurgentes? Se você mantém 400 ou 40 pessoas como reféns por 400 dias, isso não é o ideal. Olha... Em que embaixada eles estavam? Na embaixada do Canadá. Esse foi o episódio americano. Não, eles fugiram na embaixada americana. Ah, sério? Eu acredito que sim. Cristó, solicito uma checagem de fatos. O que achou? Eles estavam na casa do embaixador do Canadá. Residência do embaixador do Canadá? O que houve com essas pessoas? Alguém morreu? Tem que assistir ao filme pra descobrir. Vou fazer um episódio de acampamento sobre isso, será o próximo. O que vocês acham? Tem algo que eu deixei passar? Tem algum persa que ouviu esse episódio? Tem algo que sua família contou ou que você descobriu e considera relevante para a discussão? Comente, por favor. Leio todos. Eu realmente não me importo se você me corrigir caso eu tenha dito algo errado. Eu imploro que faça isso porque eu só quero saber a verdade. E eu não sou especialista nesse assunto, sou só um cara tentando entender tudo isso. Então, por favor, deixe um comentário. Se tem algo que eu deixei passar, algo que eu não percebi, eu adoraria saber o que é. E se você não é persa, provavelmente não sabia nada disso. Essa é meio que a primeira vez que você está ouvindo sobre isso porque está vendo o que está acontecendo nas notícias. O que você aprendeu? Me diga o que você acha. Isso tem algum tipo de paralelo ou semelhança com o seu próprio país ou com o seu povo? Ou é algo que você já viu antes na história? O que acha que vai acontecer? Como isso termina? Obrigado por assistirem. Tenho ótimas notícias. Neste episódio discutimos vários temas religiosos. Se você se interessa, temos o acampamento religioso. A gente fala sobre todas as religiões, certo? Não só você sabe o cristianismo. Claro, a gente falaria sobre isso, né? A única fé verdadeira. Mas a gente fala sobre todas elas, sabe? Islamismo, mormonismo, judaísmo, hinduísmo, todos os ismos, menos o racismo. Não é mesmo Cristo e seu preconceituoso? A gente também faz o acampamento de história. É lá que eu entrevisto pessoas muito mais inteligentes do que eu, que realmente conseguem explicar as coisas com conhecimento de causa. E eu também faço análises aprofundadas sobre todas as coisas mais interessantes que estão acontecendo no momento. Mas se você curte só história, ótima notícia. A gente lança esses episódios toda semana aqui no acampamento de história. E é isso, clica no botão de inscrever-se. Vejo vocês na próxima no futuro para falar sobre o passado. Que Deus abençoe.